Agora, por que o Sampaoli pode repetir o time que venceu? O Vasco venceu não, né? Goleou o Vasco de 4-1 na última segunda-feira. Entre idas e vindas, retornos e algumas baixas, o Sampaoli tem todos os jogadores daquela partida à disposição. E a tendência é manter o mesmo time que venceu o Vasco. Eu não sei se já passou por isso na sua vida. Se o Sampaoli repetir a escalação do último jogo contra o Vasco, depois de 81 jogos, ele repete uma escalação na carreira dele. Eu nunca vi disso na... Sampaoli não divulga a escalação, só sabemos momentos antes da bola rolar, mas pela condição do treino de ontem... Querido, assista esse vídeo até o final, porque mais uma vez o X9 do Flamengo entregou o Sampaoli. Dessa vez foi pro Racing, infelizmente. Então vamos assistir o vídeo completo, tá bem bacana, atualizando de todas as notícias, informações sobre esse confronto de hoje. Você que tá aí, assiste até o final, se inscreva no canal, meu querido. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, é só no sino, deixa o like, beleza? Tamo juntão e assiste o vídeo até o final. Vamos lá, rapaziada. No final do vídeo a gente comenta aí sobre essa pouca vergonha que tá acontecendo no Flamengo. Bom, essa enquete aí eu acho que assim, ele precisa ainda de algum tempinho para ele conquistar. Lógico que ele tá começando a dar uma cara ao time do Flamengo, principalmente depois dessas duas vitórias consecutivas, o Fluminense e o Vasco, né? Então isso aí era importante para ele. Porque já teve uma vitória contra o Fluminense no primeiro jogo da Copa do Brasil e na sequência o time teve uma oscilação. E é natural que ele ainda está conhecendo o seu elenco. Ele está ainda tentando achar o melhor posicionamento tático do seu grupo. Mas para conquistar ainda o torcedor rubro-negro não é um jogo, 2 jogos, né? Ou qualquer time, não é só o rubro-negro. Ele precisa de uma sequência maior. Até mesmo assim, hoje a gente vê o Fluminense sofrendo, né, com alguma pressão em cima do Diniz, e o Diniz já está fazendo um trabalho muito legal há algum tempo no Fluminense. Então é natural que para conquistar ele precisa um pouquinho mais de tempo e também conquistar daqui a pouco algum título, né? Bigode, você concorda com a Tirson? Você acha que já tá em lua de mel? Hoje eu tô achando, vocês podem me zoar depois, que o Flamengo vai fazer uma baita de uma atuação de novo. É um feeling meu. Tomara, eu torço pra que sim, mas eu acho, GV, que mais importante do que o Sampaoli conquistar o torcedor, eu acho que o torcedor do Flamengo que frequenta o Maracanã resgatou um espírito que a gente não via há um certo tempo. Boa. Os últimos 2 jogos, curiosamente os 2 clássicos contra o Fluminense e Vasco, a gente viu nas arquibancadas uma festa muito grande. Mesmo que o Flamengo não tivesse tão bem dentro de campo, a gente ouvia, eu que assisti o jogo de casa, eu conseguia ouvir a torcida do Flamengo em alto e bom som quase que o jogo todo. Mas sabe por quê? E isso era uma coisa que não vinha acontecendo. Parece que o torcedor está recuperando aquela autoestima, aquela confiança, e eu acho que sim, passa pelo Sampaoli. Mas ainda, aí eu concordo com a Tirso, acho que ainda tem um caminho para você percorrer. Porque se ganhar hoje e aí chega no final de semana perde, aí volta. Grêmio, mas essa frase do Amendo é muito interessante, porque essa paixão ali com o torcedor jogador, ela vem dos dois, é uma válvula, né? O torcedor fica empolgado o que ele vê dentro de campo. E quando ele não vê uma raça, o time pode jogar mal, mas se tiver vontade, principalmente em alguns clubes brasileiros, a torcida abraça a causa. Ganhou a primeira, ganhou a segunda dividida, a galera vai à loucura. Sim. Principalmente contra o Fluminense, que era um dos favoritos ali para passar naquele momento, né, na Copa do Brasil. Né, e logo na sequência pega um clássico contra o Vasco, ganhando de 4-0 no primeiro tempo. Aí entra essa lua de mel. Então vamos lá, vamos falar de Flamengo e Racing. Hoje o movimento já tá grande aqui no Maracanã. Feriado, o torcedor vem correr, fazer uma atividade física. E aí, enfim, bem movimentado por aqui. Já consegui conversar com uma galera. O pessoal tá empolgado, tá? Jogo importante pela Libertadores. O Flamengo, inclusive, pode começar a encaminhar aí a classificação para as oitavas de final. E quem vier ao Maracanã com mais de 60 mil ingressos vendidos, provavelmente aquela casa cheia, aquela festa que a gente gosta de ver, pode assistir a um fato curioso. Não posso te dizer que é inédito, mas curioso, GV. Há 79 jogos, o Sampaoli não repete a escalação de uma partida para outra. Recentemente eu tive com o Everton Ribeiro e falei com ele um pouco sobre isso. Perguntei para ele o que ele achava sobre a não repetição do elenco. Vamos ouvir o Everton Ribeiro. Não ter esse padrão definido, como tinha com o Jorge Jesus e alguns outros treinadores, dificulta o trabalho de vocês ou não? Não, acho que se for treinado como ele vem treinando taticamente, então todo mundo que entra sabe o que tem que fazer, acho que não tem problema. O importante é treinar durante nas sessões que a gente tem para treinar, ele está fazendo isso,
Então quem entra sabe que tem que fazer isso, o mais importante, para a gente poder ter um caminho e segui-lo. Agora, por que o Sampaoli pode repetir o time que venceu o Vasco? Venceu não, né? Goleou o Vasco de 4-1 na última segunda-feira. Entre idas e vindas, retornos e algumas baixas, o Sampaoli tem todos os jogadores daquela partida à disposição. E a tendência é manter o mesmo time que venceu o Vasco. Bom, a principal baixa do Flamengo hoje é o Gabi. O Gabi tem dores no quadríceps, ontem mesmo não foi a campo no treinamento, faz ainda aquela fisioterapia e está cortado da partida de hoje. O Flamengo tem também o Gerson que se sentiu mal em relação ao ombro, teve um deslocamento do ombro no clássico contra o Vasco, recuperou, treinou ontem normalmente, está à disposição do Sampaoli, e dois retornos importantes, tá? O Léo Pereira e o Everton Ribeiro. Nenhum dos dois jogou contra o Vasco no início da semana, mas ficam à disposição para a partida de hoje. Porém, como estão voltando de lesão, Sampaoli não deve começar com nenhum dos dois no time titular. O Thiago Maia conversou um pouco sobre o jogo de hoje, a importância dessa partida em casa pela Libertadores e sobre encaminhar a classificação. Vamos ouvir então o volante do Flamengo. Todos os jogos, independente de qual campeonato seja, de qual time seja o adversário, o Maracanã está lotado. Então a torcida merece isso também, merece um espetáculo, merece resultados positivos, e a gente também, porque a gente vem treinando, a gente se dedica todos os dias, jogar como a gente vem jogando, dando a vida. Espero poder sair com essa vitória e sair feliz. A vitória em casa hoje encaminha bem esse resultado para o Flamengo, essa classificação para as oitavas de final. Vale lembrar que ontem Alcas e Newblense ficaram no 0-0, então o Flamengo pode abrir uma margem em relação ao terceiro e o quarto colocado. O Flamengo pode chegar a 8 pontos, lembrando que o Racing tem 10, já está classificado. O empate contra o Flamengo hoje aqui, inclusive, garante a equipe argentina na primeira colocação do grupo. Agora, eu te falei, né, que estava cheio aqui no Maracanã, o torcedor vai chegando cedo. Eu encontrei o Seu Antônio. Seu Antônio que falou que acompanhou bem a tua carreira futebolística, ele é um fã assíduo do Donos da Bola e disse que você agarrava muito, não é isso, seu Antônio? Ele é o maior frangueiro, já tirou o maior frangueiro do Flamengo. Não jogava bem não? Não, um monte de quiabo, Como apresentador você prefere? Nota 10, como apresentador, nota 10, como jogador, nota 0. Você vê o seu carinho, né, GV? Agora, vou entregar o seu Antônio também, tá? Ele tá aqui no meio da galera do Flamengo, mas o seu Antônio é Botafogo. Ele falou que quer ouvir você falando mais sobre o Botafogo. Ô, Getúlio, fala mais do Botafogo, que é campeão brasileiro, é o líder do campeonato, tá? E vai ser campeão brasileiro, tá? Verdade. Quero ver mais o GV falando sobre o Fogão, né? Quero ver ele falando mais do Botafogo. Dê mais liberdade ao Botafogo. É o líder do campeonato. Aí eu te pergunto, né, GV? Foi ou hater? Ele falou que te adorava, falou que tu jogava mal. Aí falou que queria mandar um recado pra tu falar mais do Botafogo. Fica aí o carinho do seu Antônio. Um abraço, Getúlio. Dá um abraço no bigode de Nescau. Ô, tamo junto! Valeu! Se o dele é bigode de Nescau, isso aí é o quê, Ele cara? engoliu um morcego e as asas Sabe o que é aquele, aquele passarinho? Andorinha. Diago Carvalho, muito obrigado pelas informações. O seu Antônio mentiu? Não. Vamos lá. Matheus Cunha no gol, rapaz. Tô doido pra ver essa briga com Rossi, Hugo, Santos, todo mundo. Vazou. Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. E a Tirson Lucas, Eric Pulgar e Thiago Maia. Matheus França, Gerson, Pedro e ele. Deixei até por último. Arrascaeta, o Catra limpinho. Agora, olha só. Eu não sei se já passou por isso na sua vida. Se o Sampaoli repetir a escalação do último jogo contra o Vasco, depois de 81 jogos, ele repete uma escalação na carreira dele. Eu nunca vi disso na minha vida. Tomara que repita. O 80, desculpa, eu falei 81 porque, né? Seria já o próximo. 80 jogos sem repetir escalação, vai ser, né? E no caso ele vai... Eu acho difícil ele repetir, porque o Léo Pereira deve voltar. Não acredito que ele... bom, é uma peça ou outra, né? Até porque, assim, do meio pra frente, o Pedro ali no lugar do Gabi, o Pedro precisa voltar a jogar com aquela intensidade, né? E o Gabi que vem sempre, pelo menos ele demonstra muita raça, se posiciona muito bem, faz o time conseguir fazer aquela pressão melhor do que o Pedro, né? E Matheus França até jogou bem contra o Vasco, mas é um jogador ainda que precisa ainda render um pouco mais. Eu não gosto dele jogando aberto. Eu acho que ele jogando aberto é um desperdício pro Flamengo, que é um jogador que consegue construir ele por dentro. Mas vai tirar quem pra botar ele? Não, assim, tem o Cebolinha. Cara. É o Cebola. O Cebolinha que é da posição ali, se ele for utilizar nesse 4. Mas vocês dois acham justo 4, né? Tirar o Davi Luiz? Que Cara, jogou o Léo pra caramba Pereira que contra o vem Vasco? jogando, cara. Ele que vem fazendo uma bela temporada. Ele tá saindo mais pela lesão.
Mas o Davi Luiz jogou muito contra o Vasco. Sim, pô, um jogo. O Eu Léo acho- Pereira jogou mais jogos com sequência, eu acho. Né? Como Não o sei. Atirson disse, eu acho que... você perguntou se é justo tirar o Davi Luiz. Eu acho que é justo Manter. escalar o Léo Pereira, pelo que ele já vinha apresentando. Exatamente. Mas o que mais me agrada nesse time é que o São Paulo mantém a estrutura. Se ele colocar o Léo Pereira na vaga do Davi Luiz, não mexe não muita muda coisa. ali o... Só que uma coisa me preocupa nesse jogo. A Arrascaeta vinha de lesão, vinha de recuperação, a parte física. Toda, assim, pelo menos acontecia muito comigo e aconteceu com alguns amigos da minha geração. Sempre no terceiro jogo que tem uma queda muito grande na parte física. Ele teve um desgaste muito grande nos dois últimos jogos. O Vasco foi... Contra o Fluminense ele jogou muito bem, contra o Vasco ele jogou muito, se movimentou, saiu, demorou até ser substituído. Agora, o desgaste físico, porque técnico ele é gênio, né, cara? É um cara que realmente cria muito. Desde que ele voltou, ele não conseguiu terminar um jogo. Descansa, Arrascaeta. Toma aquele Ele negócio sempre lá. é bom, Aquele faz produto 3-0 aos 15 do segundo tempo e aí tira. Hoje tem também partida muito importante para o Flamengo contra o Racing. A gente já vai para o Maracanã, porque o Rafael Marques está por lá, feriado no Rio de Janeiro, o sol brilhando, mas o Rafa, claro, vai trazer informações para a gente desse confronto, que é importante também para o grupo. O Flamengo está distante do Racing. Pensa só na classificação ou pensa ainda em tentar roubar essa liderança, hein, Rafa? Bom dia, Bruno. Um abraço a você, ao Prates, a Nath. Pensa nas duas coisas, né? Embora ser líder da chave não dependa só do Flamengo. Vai precisar que o Racing perca em casa para o Newblense na última rodada, o que é pouco provável, né? Claro que tudo fica condicionado depois do resultado de hoje. A vantagem para o Racing é que ele já entra em campo classificado depois do empate de ontem entre o Alcas e o Newblense. Então, a tranquilidade maior do lado argentino e a pressão do lado rubro-negro. É bem verdade que o Flamengo é um ótimo mandante na Libertadores. Não perde no Maracanã pela competição continental desde 2019. Aquela derrota para o Peñarol, 1-0, quando o time ainda era dirigido pelo Abel Braga, antes da chegada do Jorge Jesus. E se vencer hoje, o Flamengo vai alcançar a sua 11ª vitória consecutiva como mandante da Libertadores. E vai ser o 9º time a conquistar esse feito. 4 brasileiros ostentam essa marca. O Santos, o São Paulo, o Corinthians e o Internacional. Um time que, como sempre, é um mistério. São Paulo não divulga a escalação. Só sabemos momentos antes da bola rolar, mas pela condição do treino de ontem, Gabigol fora e Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gerson dentro. Então aí uma possibilidade no ataque para o Matheus França ser mantido ao lado do Pedro, o Gerson com o Arrascaeta na criação e uma coisa que já está muito bem desenhada, me parece ser esse o Flamengo de São Paulo. Linha de 4 com 2 volantes na frente. É um 4-4-2, sendo que esse setor ofensivo com algumas pequenas variações. É um São Paulo diferente. O seu conceito básico de jogo sendo alterado, modificado por um ajuste ao melhor perfil do elenco do Flamengo, Bruno. Muitas vezes ele até usou os 3 zagueiros, até para ter uma liberdade, dar uma liberdade maior para os 2 laterais, especialmente para o Ayrton. Isso, então, não deve mais acontecer? Ele já corrigiu esse sistema defensivo, Rafa? Eu acho até que ele já entendeu isso. Assim. Se você pegar os números do Flamengo nas últimas 8 partidas, que são as que compõem a invencibilidade do Flamengo na temporada, a última derrota faz um mês para o Atlético Paranaense, o Flamengo depois conseguiu adquirir uma solidez defensiva. São 5 gols sofridos nos últimos 8 jogos. E 14 gols marcados, 4 deles no último jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Então já é um Flamengo mais estruturado defensivamente. E mesmo quando ele usou os 3 zagueiros, o Léo Pereira avançou um pouco mais pelo lado esquerdo e o Ayrton Lucas virou um meia aberto, um ponta, um extremo praticamente pelo lado esquerdo. Ainda assim, com 3 zagueiros de origem, era na prática um 4-4-2. Ele tenta começar o seu trabalho no Flamengo, implementando a saída de 3, mas depois ele percebe que a natureza do time exige essa mudança. E ele foi se ajustando. Eu acho que dá para dizer que o Flamengo já tem uma cara, um jeito de jogar. Talvez não tenha uma regularidade. E é isso que o time busca na temporada inteira, em que tem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos um jeito de jogar já tem. Não aquele que o Sampaoli é acostumado a colocar em outros times, e sim um ajustado ao perfil do elenco do Flamengo. Meus amigos, não tem jeito. Mais uma vez o X9 entrega a escalação do Sampaoli. Pedrão, muita gente comenta assim, para com isso, que entregou o quê? Você tá inventando, meu amigo. O Sampaoli nunca repete a escalação. Nunca! Aí quando ele vai de 80, você viu o GV falando, 80 e tantos jogos que ele não repete a escalação, treinando o Flamengo, treinando o Olympique, treinando... Aí
justamente quando ele vai repetir, vaza. Vai falar que isso não é vazamento? Claro que é, gente. Agora que vazou, vamos comentar aqui. Matheus Cunha no gol, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Wesley, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Matheus França, Gerson e Pedro. De repente pode ter o Léo Pereira aqui no lugar do Davi Luiz, Cebolinha no lugar do Matheus França, mas é basicamente essa escalação. Vazou de novo. Entregou o ouro pro Racing. E não se corre atrás, dentro do clube, atrás desse cara que fica vazando a escalação. É um negócio impressionante. Mas enfim, independentemente de vazou, não vazou, vamos pra cima do Racing, tem que vencer hoje, sacramentar a escalação e conto com a sua presença aqui no pós-jogo do canal Pedrão Oficial, repercutindo que a imprensa vai falar sobre essa vitória, porque o Flamengo vai vencer, rapaziada. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, massa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.